Bom, oi gente, boa noite. Que a graça e a paz de Deus estejam sobre todos nós nesta noite, amém? Não é muito fácil estar aqui, viu, irmãos? Então, eu tenho dois sentimentos nesta noite. Eu estou muito grata por estar aqui, mas eu também estou muito preocupada com a responsabilidade que me coube de trazer aqui, de compartilhar com vocês sobre como eu conheci a Jesus, né? E fazer também um alerta para os pais, né, para os jovens. Estou muito feliz de ver os adolescentes aqui presentes, jovens esta noite, crianças também. E eu quero agradecer de uma maneira muito especial a vida da Edilene, que fez esse convite para mim. Eu só não entendi porque que a Edilene me convidou e ela viajou. Se fosse você, eu ficava um pouco preocupado com isso. Mas ela está nos assistindo agora e eu sei que ela tem orado pela minha vida. Edilene, se você me assiste agora, receba meu abraço, receba meu carinho. Você é bênção na minha vida. E é isso, irmãos. Abram sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 5, nos versos 5 e 9. Gente, o pessoal daqui da comunicação é muito chique, né? Já tem um Y no Ayub, eles colocaram um Y no Samira. Eu amei, ficou bem diferentão, gostei. Vou adotar agora. Vamos lá, irmãos. Apocalipse 5, de 5 a 9, diz assim: Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Senhor Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio e oportunidade, Pai, de servir aos meus irmãos, de servir a esta casa e, sobretudo, Senhor, de servir ao Senhor, Pai. Deus, que tudo que eu diga hoje, ó Pai, tudo que eu compartilhe nesta noite, não aponte para mim, Senhor, mas aponte para o Senhor Jesus. Que eu diminua, Senhor, para que tu cresças, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, quando me pediram um tema para essa noite, eu não consegui responder de imediato. E aí os dias foram passando e eu fiquei um pouco preocupada, né? Nada de vir o tema, nada de encontrar um tema para hoje. Mas um dia eu estava em uma reunião com algumas pessoas do coral, e falando nisso, eu já vou fazer a propaganda aqui do coral. Domingo que vem, dia 29, nós teremos aqui na Memorial um culto especial, louvor e honra. Já ia trocar o nome, né? Gente, vocês me perdoem, viu? Louvor e honra? Louvor e honra, às 6 horas da tarde. Traga a sua família, seus amigos também. Quem é do coral aqui? Fique em pé, por favor. Isso não estava no roteiro, viu, gente? Vou pedir licença para vocês. É isso aí, gente. Nós estaremos aqui semana que vem, né? Adorando ao Senhor, cantando junto ao Senhor. Obrigado. Então, domingo que vem tem culto, viu, irmãos? 6 horas da tarde, louvor e honra do coral. Amém? Amém? E eu sou um pouco esquecida, eu sou um pouco distraída, né? Existe uma falha nesse sentido, e é comum que quando eu estou conversando assim, às vezes eu me perco e alguém sempre me chama de volta, né?
Nesse dia da reunião, coube a Rose do Handson, né, minha intercessora, me trazer de volta. Então ela disse: Sami, volta de Nárnia. Achei meu tema, né? Particularmente, eu gosto muito das Crônicas de Nárnia, principalmente do primeiro livro. Então eu peguei emprestado o título de C.S. Lewis, troquei uma palavrinha e vou usar hoje como tema desta noite: O Leão, a Feiticeira e o Livro. Escrito por C.S. Lewis, um dos mais importantes pensadores do século XX, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é o título original, narra a história de 4 irmãos. Eu acho que vocês já leram esse livro, mas eu vou fazer um resumo rapidinho para vocês. Narra a história de 4 irmãos que encontram dentro de um guarda-roupa uma passagem para um outro mundo chamado Nárnia. Lá eles entram em contato com seus habitantes e descobrem que Nárnia vive um inverno perpétuo e que eles estão escravizados pelo poder da feiticeira branca. E somente a vinda de Aslan, o Rei Leão, poderia transformar esta realidade. É com esse pano de fundo que Lewis ele escreve uma bela história de traição e de perdão, de salvação, de pecado e de redenção. Então, irmãos, não se trata de um simples conto de fadas, mas sim essa narrativa ela aponta para a expectativa e a esperança da redenção cristã. Dizem que Aslan está a caminho, talvez até já tenha chegado. É uma das frases que Lewis escreve, e eu entendo que isso indica que aqueles seres escravizados aguardavam a chegada de um rei, daquele que iria libertá-los. O Leão, a Feiticeira e o Livro. Eu vou começar, irmãos, falando da feiticeira. Existe uma frase bastante conhecida, essa frase é em espanhol, não vou gastar meu espanhol hoje, mas ela diz assim: eu não acredito em bruxas, mas que elas existem. E existem, irmãos. E elas não são como a gente vê nos desenhos infantis, né? Elas não estão voando em suas vassouras por aí. Embora elas tenham vassouras, elas não voam de vassoura. Elas também não têm aqueles chapéus pretos e pontudos. Elas também não têm verrugas em seu nariz. Elas são profissionais liberais, servidoras públicas, professoras, donas de casa. Elas são mulheres adultas, jovens, são empresárias, algumas já são idosas, adolescentes e até crianças, infelizmente, né? Elas têm vassouras para varrer toda a energia de ambientes e pessoas. Elas têm seus caldeirões, alguns grandes, outros menores, o tamanho suficiente para queimar algumas ervas e queimar alguns papéis com alguns nomes escritos. E, irmãos, não era para o bem dessas pessoas cujos nomes iam parar nos caldeirões. As bruxas têm pedras naturais, como ametista, quartzo, piritas, e elas são importantes aliadas para as bruxas, pois aumentam o campo energético dos trabalhos e potencializam os efeitos dos rituais. Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. E tem adornos específicos. Elas têm colares, pulseiras, anéis, desenhados especialmente para elas, feitos exclusivamente para elas. Cada uma tem o seu símbolo que representa algo dentro da bruxaria. São seus amuletos. E esses objetos, eles são consagrados para as divindades femininas, para as deusas ou a deusa mãe, que é aquela que gera, é aquela que cria, é aquela que dá a vida. E a divindade masculina? É desse tamaninho. As bruxas têm punhais, que simbolizam força, poder, vitória, e que representa, então, a divindade masculina, usado em rituais de magia. Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, e eu fui uma delas. É claro, irmãos, que eu fiz um resumo aqui, um breve relato do que eu conheci, do que eu vivenciei e, infelizmente, daquilo que eu já fiz. Até porque não é esse o objetivo deste culto.
A minha função aqui nesta noite é de alertar os pais, é de alertar vocês jovens, é de alertar a todos nós de que o paganismo existe, de que o satanismo existe, e ele está mais perto das nossas crianças e dos nossos adolescentes do que a gente imagina. Eu vou procurar ser breve no meu testemunho, mas se faz necessário, irmãos, eu fazer aqui abrir um parênteses gigante aqui, tá? Essa não é a religião da minha família, tá? Eu nasci e cresci em um lar de uma outra religião, onde não há cultos, não há missas, não tem uma liturgia, não tem rituais, e as reuniões elas são bastante simples até. Lá, na religião da minha família, eu aprendi sobre Deus como Criador, eu aprendi sobre Jesus, mas Jesus me foi apresentado como o Mestre, como o governador da terra. Lá também aprendi a prática do segundo mandamento, ame a seu próximo como a si mesmo. Então foi nas entregas das sopas, foi no contato com as pessoas em situações de risco, na entrega de brinquedos e cachorro-quente, lá no antigo corredor de Nova Lima, que eu aprendi a dar mais do que o pão, que eu aprendi a dar o meu talento, o meu tempo e o meu tesouro, porque fora da caridade não há salvação. Mas eu percebia que faltava algo. Eu só não sabia o que faltava, irmãos. Mas apesar de fazer muitas coisas e de aprender muitas coisas, eu sentia um vazio gigante. Então eu era uma criança que eu sentia um vazio em mim. Eu era uma adolescente que sentia um vazio em mim. Eu só não sabia o que faltava. E faltava, irmãos, a cruz. E onde falta a cruz, falta tudo. Porque se não há cruz, não tem cristianismo. Não tem cristianismo. Eu sabia sobre a existência de Deus. Eu tinha aprendido sobre Jesus, mas eu não tinha um relacionamento pessoal com o Senhor. Eu nem sabia que era possível que a gente pudesse, que era possível ter um relacionamento pessoal com Deus, que era possível ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Poucos meses depois de completar 21 anos de idade, eu já era adulta, eu decidi romper com meu namorado da época. Eu estava em um relacionamento abusivo, irmãos, mas eu não sabia que era um relacionamento abusivo. Há, sei lá, quase 30 anos atrás, gente, menos, né? Então vocês vão descobrir minha idade. Bom, esses dias atrás, gente, há mais de 20 anos atrás, a gente não tinha ainda esse conceito de relacionamento abusivo. E a gente já namorava há bastante tempo, a gente fazia planos para casamento, compra terreno, faz essas coisas todas, mas eu estava num relacionamento abusivo e quando eu completei 21 anos de idade, depois de um tempo, eu decidi romper com aquela situação, romper com esse namoro e, infelizmente, irmãos, no dia que eu terminei, eu fui abusada sexualmente por ele. E nesse momento eu me senti desamparada por Deus, eu me senti desprotegida por Deus. E o vazio que eu já sentia, ele aumentou. Logo em seguida também, nós tivemos na nossa família um rompimento muito sério, um rompimento muito grave, e a raiva, então, aumentou mais ainda e se transformou em ira, e então eu passei a não acreditar mais na existência de Deus. Porque eu comecei a perguntar, se Deus existe, e se Ele é Pai, por que Ele permitiu que eu passasse por esse abuso? Por que Ele permitiu que a minha família passasse por esse rompimento? Por que Ele permitiu que eu vivenciasse, experimentasse um vazio que eu carregava desde muito pequena, por entender que faltava alguma coisa, mas eu não sabia o que faltava. Vai ser projetado aqui, eu acho, mas se você quiser, abra sua Bíblia em Efésios 6, no versículo 4. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. O primeiro alerta que eu preciso fazer para vocês, pais, nesta noite, é este. Pais,
não provoquem a ira no coração de seus filhos. E o que isso significa? Neste capítulo, Paulo ele vai fazer algumas orientações sobre a manutenção de um lar sadio debaixo das bênçãos de Jesus. Não provocar a ira em nossos filhos, irmãos, não significa que devemos permitir que eles façam tudo o que eles quiserem fazer. Se a gente permite que os nossos filhos façam tudo o que der na telha, eu vou falar algo muito importante para vocês, pais. Vocês estarão criando crianças mimadas, birrentas, indisciplinadas e imaturas. E essas crianças que são tão fofinhas hoje, elas vão crescer e vão se tornar adultos. E é bem provável que se tornem adultos sem limites, adultos insuportáveis e imaturos. Então, irmãos, Paulo nos orienta aqui a não sermos desequilibrados e violentos, a não usar da nossa autoridade como um domínio ameaçador. Pais tiranos produzirão filhos que sempre serão provocados a viver uma vida cheia de ira. Um segundo ponto a ser considerado aqui, nesse versículo, é que dentro da sua casa, os seus filhos aprendem o conceito de justiça. Paulo ele não diz que a gente não deve corrigir nossos filhos, até porque ele complementa. Tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. O que ele está dizendo para nós, ele adverte para que nós não sejamos injustos nas punições, uma vez que a injustiça, ela gera sofrimento, ela gera ódio, ela gera raiva e desespero. Pais, as repreensões, elas devem existir. Amém? Amém, pais? As repreensões devem existir. Né? Mas para que elas servem? Elas servem para conduzir os nossos filhos ao arrependimento e à edificação por meio da justiça. Não provocar seus filhos à ira não é ausência de disciplina, irmãos. Então, qual é o problema da ira? Eu gosto muito de uma interpretação que o autor John Piper ele faz a respeito desse trecho aqui da palavra. Ele diz assim: por que não devemos provocar a ira no coração de nossos filhos? Porque, em primeiro lugar, a ira se levanta contra a autoridade. A reação mais comum de um coração pecador, quando ele é confrontado com uma autoridade, é se levantar contra ela. E deixa eu falar uma coisa para vocês, pais. Vocês são autoridades na vida de seus filhos. Amém? A sua autoridade deve ser exercida em verdade e em santidade. Vocês são os primeiros líderes de seus filhos. Vocês são os primeiros pastores de seus filhos. Vocês são os primeiros missionários de seus filhos. É na casa de cada um de vocês que nossas crianças e nossos adolescentes, eles devem aprender sobre verdade, santidade, sobre justiça. Então, não provoquem a ira no coração de seus filhos. Irmãos, o que me levou a desacreditar em Deus? A ira que tomou conta do meu coração. E a ira é essa emoção que distancia o nosso coração da alegria. Um segundo ponto aqui, em segundo lugar, sobre não provocar a ira no coração de nossos filhos, é que a ira, ela nos afasta das outras emoções. Ela devora as nossas outras emoções. O nosso coração se distancia da alegria. Quando a ira está presente, não há espaço para gratidão. Ou você já viu algum motorista dirigindo em Campo Grande, né, irado, ser grato a Deus, porque Deus o livrou de um acidente? Não. Então a ira nos distancia da gratidão, não tem espaço para o reconhecimento daquilo que Deus faz em nossa vida. A ira nos distancia da esperança, rouba a nossa ternura, tira a nossa compaixão e mina com a bondade que há em nós. A ira nos distancia do Senhor. Por isso, entre tantas outras orientações para os pais, Paulo nos adverte a não provocar os nossos filhos à ira. Criem seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Quer ver uma outra forma que vocês podem fazer para não provocar a ira em seus filhos? Eu espero que isso não aconteça aqui. E eu acredito que não acontece aqui na nossa igreja. Mas quando seus filhos têm acesso a filmes de terror, vocês estão provocando seus filhos à ira.
Quando eles têm acesso a conteúdos inadequados, indevidos, vocês estão provocando a ira no coração de seus filhos. Eu gosto de pensar, irmãos, que o apóstolo Paulo nos lembra aqui que nós devemos ser os pais que Deus nos chama para ser. Os cristãos que Deus nos chama para ser. Para John Piper, ser cristão significa receber o perdão gratuito de Deus por todas as nossas falhas. E isso inclui também a ira pecaminosa em nosso coração. Significa deixar o sorriso de Deus em Cristo derreter décadas de raiva endurecida, entorpecente e sem emoção para poder deixar a cura fluir para outras pessoas. Irmãos, o que eu relatei aqui a respeito da minha experiência com a bruxaria para vocês é o que dá para ser compartilhado. Agora, eu preciso fazer algumas observações aqui. Saibam que ali, entre vassouras, caldeirões, entre pedras, né, e que a princípio parece algo tão bobo, né, tão bobinho, parece algo realmente retirado de conto, de livro infantil. Saibam que ali, irmãos, havia muita promiscuidade e uso de drogas. E muitas intenções malignas. Irmãos, apesar de não acreditar em Deus naquela época, eu hoje vejo o quanto Deus, Ele cuidou de mim, o quanto Deus, Ele me livrou, porque haviam determinados rituais em que eu era convidada a ir para fora. Eu não participava de todos os rituais dentro da bruxaria. Hoje eu entendo que Deus, mesmo eu tendo virado as costas para o Senhor, Ele continuava cuidando de mim. Um dia, irmãos, eu recebi um livro de presente. E eu olhei a simplicidade da capa, eu li o nome do livro, eu agradeci o presente, eu cheguei em casa com o livro, e o que eu fiz com esse livro? Eu joguei num canto do meu quarto. Era a Bíblia. Eu ganhei a Bíblia de um pastor de presente, mas naquele momento, naquele momento da minha vida, não fazia sentido para mim ler uma Bíblia. Eu agradeci, eu fui apenas educada com a pessoa que me deu. Eu peguei, eu guardei, deixei ali e nunca olhei para o livro. Os dias foram passando, os meses foram passando e cada dia mais eu estava envolvida com a bruxaria, aprendendo várias coisas ali, porém aquele sentimento de vazio e aquela percepção de que faltava algo ainda persistiam. Passaram-se uns 2 anos que eu tinha recebido aquela Bíblia, quando eu senti uma vontade repentina de ler aquele exemplar. Logo depois da minha conversão, eu soube que naquele momento, naquele ano, não me recordo qual ano que era, não lembro realmente qual era, algumas pessoas próximas a mim, elas começaram a orar pela minha vida. Então, meus cunhados, um tio meu que mora nos Estados Unidos, uma tia minha que mora em outro país, eles começaram a orar pela minha vida. E eu comecei a ficar incomodada com aquilo tudo que eu estava vivendo, com as coisas que eu fazia. Mas era só um incômodo. Então, eu comecei a ler aquele livro, eu comecei a ler a Bíblia. Irmãos, eu não sei aqui como é que vocês leem seus livros, mas eu tenho um hábito um tanto esquisito. Quando eu pego um livro para ler, eu sempre leio o último capítulo e depois eu vou ler o resto do livro. Com a Bíblia não foi diferente. Então eu li Apocalipse. Eu entendi alguma coisa? Claro que não. Nada. Falei, nossa, que texto estranho isso aqui, gente. Tem de tudo aí. Tem candelabro de ouro, tem um homem com olhos brilhantes como fogo, 7 estrelas, tem leão, tem cordeiro, tudo junto, tem trombetas. Eu falei, não, eu não entendo isso aqui. Deixei mais uma vez de lado. Mas alguma coisa ficava me dizia, lê esse livro, lê essa Bíblia, continua lendo. Mas eu não entendia nada, irmãos. Eu falava, gente, que história, Isso aqui dá um enredo de filme, maravilhoso aqui, porque tem um monte de coisa aqui que eu não entendia. E os dias foram passando, e aquele incômodo, continua lendo, eu falei, eu vou ler. Mas agora eu vou fazer diferente. Como é que eu vou ler dessa vez? Por Gênesis? Não.
Eu fui lá em Apocalipse e fui ler o quê? O último capítulo de Apocalipse. Né? Fui logo no último capítulo de Apocalipse. Eu vou lá, na última folha de Apocalipse, para ver o que tem lá de diferente. E aí eu fui lendo e continuei não entendendo nada do que estava escrito, porque Jesus dizia, eu venho logo. E aí eu ficava pensando, mas como assim eu venho logo, se ele já veio? Se ele já veio e ele já foi crucificado, como é que ele vai vir de novo? Aí a pergunta que eu fazia, será que Jesus vai reencarnar de novo? Se aqui ele está dizendo que eu venho logo, né? Pelo meu entendimento da época, essa era a pergunta que eu me fazia. Eu continuei lendo, falei, não entendi isso não, mas vamos lá. Né? Para mim não fazia sentido. Jesus veio, Jesus morreu e vai voltar de novo, até que eu parei no versículo 15. E o versículo 15 dizia assim, mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais e os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Isso já falou comigo, né? Como assim? Eu vou ficar de fora? Eu vou ficar de fora dessa cidade? Aí eu voltei, falei, eu vou ler de novo, que cidade que é essa que eu vou ficar de fora? Né? E eu ficava pensando, e quem que é essa pessoa que escreveu aqui, que disse que eu ia ficar de fora dessa cidade? Eu não sabia nada, irmãos. Eu não sabia quem foi Pedro, quem foi João, quem era Mateus, quem era Lucas, e muito menos o barquinho. Então eu fiquei pensando sobre esse versículo e eu comecei a me perguntar, onde está a verdade? Qual é a verdade? Por que eu vou ficar de fora? Porque aqui diz que ficarão de fora os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais e os assassinos e os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Onde está a verdade? Irmãos, eu não tive contato com a verdade. Eu nem sabia que havia uma verdade. Nem sabia disso. Como eu disse antes, eu nasci e cresci em um lar cuja prática religiosa não tinha rituais, não tinha nada disso. Mas, apesar disso, o meu pai, ele tinha um coração inclinado para o misticismo. Então, eu me lembro, desde muito pequenininha mesmo, 1 ano de idade, mais ou menos, quer dizer, eu não lembro, né? Minha mãe contava sobre isso. Eu fui lembrar depois, de quando era um pouquinho maiorzinha. Mas eu me lembro que sempre que eu tinha algum problema de saúde, uma dor de cabeça mais forte, mais intensa, um problema de pele, um resfriado, qualquer coisa, o meu pai, ele me levava em benzedeiras e curandeiros. E por aí vai, né? Então, se eu tinha qualquer coisa, era para esses lugares que meu pai ia, porque ele queria encontrar a cura para mim, um jeito, sabe, de me curar de uma forma natural. E aí eu lembro de ir nesses lugares, eu também não entendia muito, ficava sentadinha numa cadeira, aí vinha uma senhora já idosa, com uma folhinha na mão e fazia uns negócios na minha cabeça ali, né? E aí ela dizia para o meu pai, essa menina está curada. A dor de cabeça ainda estava lá, ainda ficava pior ainda, né? Porque nesses lugares tinha um incenso. E tem alguns cheiros que, né, acabam me dando enxaqueca. Então, eu saía sempre pior do que eu entrava, né? Óbvio. Então, irmãos, quando eu fui para a bruxaria, eu não estranhei o uso de ervas. Eu não, para preparo de banhos ou algo parecido, aquilo já era familiar para mim. Então, amados, entenda algo importante aqui. O meu pai, assim como eu, ele também não conhecia essa verdade. Ele acreditava, né, intimamente e sinceramente no seu coração, que ele estava fazendo o bem para mim. Né? Quem aqui não quer fazer o bem para os seus filhos? Quem aqui não quer realmente fazer o melhor para os seus filhos? Meu pai também não foi apresentado para a palavra de Deus. Meu pai não conhecia a palavra de Deus. Então, para ele, desculpa, irmãos, era a maneira que ele encontrou de me ajudar, de cuidar de mim. Agora, nós, irmãos, sabemos que Jesus é a palavra viva. Nós sabemos que ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós.
Essa é a diferença. Hoje nós sabemos que Cristo, que Deus, se revela por meio da sua palavra. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é inerrante, ela é fidedigna. Meu pai, assim como eu, desconhecia essa verdade. O segundo alerta que eu deixo para os pais hoje é este: protejam seus filhos da cultura de morte. Irmãos, há um tempo atrás, nós poderíamos dizer que vivemos tempos em que o certo virou errado e o errado virou o certo. Mas, irmãos, não é assim hoje. Hoje, irmãos, nós vivemos um período da história muito perigoso, porque hoje já não existe mais o conceito de certo e nada mais é errado. Nada mais é errado. O relativismo é essa tendência contemporânea que tenta desconstruir, de alguma forma, as noções de bem, verdade e beleza. Então, irmãos, agora a verdade ela é relativa. Ela depende de um contexto e ela depende principalmente da pessoa dentro desse contexto. Então, o que é verdade para mim pode não ser verdade para você. O que é belo para você pode não ser belo para o outro. E isso também vale para o conceito de bem. Por isso, irmãos, há alguns anos atrás, eu acho que em 2017, eu não me lembro, mas alguns anos atrás, quando alguém resolveu colocar um homem nu dentro de um museu, e crianças estavam nesse museu, e crianças foram incentivadas, a tocar nesse homem nu, muitas pessoas se levantaram para dizer: isso é arte. Isso não é pornografia, isso é arte. Desde quando, irmãos? Desde quando? E de lá para cá, irmãos, piorou muito mais. Piorou muito mais. Por quê? Porque hoje, irmãos, não existem mais padrões universais comuns. O que existe hoje é a negação de uma verdade para todos. Ou seja, o certo e o errado tornaram-se conceitos muito vagos, que se modificam de pessoa para pessoa, conforme a sua cultura e a sua criação. Então, hoje, irmãos, não é que o certo virou o errado e o errado virou o certo. Hoje, tudo se torna uma questão de ponto de vista. A cultura de morte, que a Nádima e o Cláudio oraram em relação a isso, é uma imposição que quer formar uma nova ordem social a partir da desconstrução da cultura cristã, modificando conceitos como vida e família. Irmãos, não é por acaso que hoje nós vemos, infelizmente, uma tendência mundial, que é a descriminalização do aborto. Isso é uma tendência. Alguns países vizinhos nossos aqui do Brasil, na América Latina, já regularizaram essa questão. E teve muita gente que saiu às ruas comemorando. Comemorando o quê, irmãos? A morte? Celebrando a morte? Celebrando o fim de uma vida? Porque é uma vida, irmãos. É uma vida. É uma pessoa celebrando assassinatos. Porque, irmãos, você tirar um bebê apenas porque não quer ser mãe, porque não quer ter aquela criança, isso é um assassinato. A cultura, hoje, irmãos, um filhote de tartaruga marinha está mais amparado que um bebê no ventre da mãe. Então, a cultura da morte, ela começa quando as pessoas não conseguem mais distinguir as coisas. O relativismo, irmãos, não é mais relativo. Hoje tem se tornado uma verdade absoluta. E qual é a verdade? A verdade é que hoje, se não há certo e se nem há errado, não tem nenhum critério objetivo de moralidade, também não há pecado. E se não há pecado, também não tem a necessidade de um Salvador. Olha o perigo, irmãos, desses pensamentos. É por isso que o pensamento cristão tem sido tão hostilizado, porque representa critérios objetivos da moralidade. Porque nós seguimos um código de conduta que nos ensina que o salário do pecado é a morte.
que nos ensina que o salário do pecado é a morte. E este livro, irmãos, não é um conto de fadas, não é uma coletânea de escritos antigos. Este livro não contém a verdade, este livro é a verdade. E é justamente por ser a verdade que a Bíblia hoje ela está sendo tão hostilizada pelo mundo afora. Ela está sendo queimada, vilipendiada em manifestações públicas. O relativismo, irmãos, está presente há muito tempo e começa com uma expressão muito conhecida: nada a ver. Eu poderia discorrer aqui sobre vários exemplos de como essa ausência do conceito de certo e errado destrói a mente de nossos filhos. Mas eu vou me ater ao tema central desta noite, que é o Halloween. Então, vamos lá, minha gente. O que é o Halloween, ou o Dia das Bruxas? É uma celebração popular de culto aos mortos, comemorado quando? No dia 31 de outubro, quando nós, cristãos, comemoramos a Reforma Protestante. É uma cultura muito forte em países de língua anglo-saxônica, sobretudo nos Estados Unidos. Da onde que surgiu o Halloween? Que veio importado dos Estados Unidos para cá, e hoje as pessoas fantasiam suas crianças com vampiros, bruxas. Eu vi uma criança fantasiada com aquele personagem daquele filme de terror. Como que é o nome? O outro. Esse vale também. Esse Jason, é isso. Jason, Fred? Isso. Chuck. E o Chuck, né? Gente, quem é que fantasia uma criança, né, desse personagem? Mas fantasiam. E enfeitam suas casas, põe teias, põe aranha, põe cadeirão, põe a vassoura, tem as bruxinhas e tudo mais. Né? E aí vocês podem estar pensando, nada a ver, Samira, é só uma brincadeirinha. Mas nós nem acreditamos em bruxas, mas elas existem, irmãos. Elas existem. E eu preciso falar algo para vocês aqui. O Halloween não é uma festinha de escola. O Halloween não é uma tradição norte-americana que a gente trouxe para cá, para divertir as nossas crianças. Vocês não têm noção daquilo que vocês estão abrindo no coração de seus filhos e colocando na mente de seus filhos quando vocês permitem que eles frequentem essas festas. Ou o que vocês estão recebendo quando vocês, adultos, participam de festas com esse tema de Halloween. Eu vou no aniversário hoje de uma amiga minha, eu preciso de uma fantasia, porque a festa de aniversário dela é de Halloween. Então eu vou como? Você não vai. Não tem fantasia, você não vai. E por quê, irmãos? O que é o Halloween? O Halloween é uma tradição que existe antes mesmo de Jesus Cristo. É uma celebração para adorar Samhain, ou o Senhor da Morte. Ela surgiu no século V a.C., com o povo celta que habitava a Irlanda, a França e a Inglaterra. Nesse hemisfério, o verão termina no dia 31 de outubro. Então, para os celtas, nesse dia, o Senhor da Morte reunia os espíritos de todos os mortos, porque eles estariam vagando por causa de suas atitudes más e, por isso, não poderiam ir para o paraíso. Então, eles resolveram o problema daqueles que morreram. No dia 31 de outubro, eles iriam fazer um banquete em suas casas para que esses espíritos maus pudessem vir e possuir uma pessoa da família. Então, o que acontecia? Os celtas não queriam ser possuídos por esses espíritos maus. Então, eles se protegiam, fazendo sacrifícios de animais e sacrifícios de humanos. Olha o Halloween aí. Né? Não tem nada a ver, né, irmãos? Eles faziam sacrifícios como uma oferenda para que o Senhor da Morte não permitisse, então, que os mortos possuíssem os vivos. E eles deixavam suas casas no escuro, arrumavam as carcaças de abóbora, colocavam vela neles, né, nas abóboras ali, para que elas então iluminassem os caminhos para que os espíritos maus se afastassem dessas casas. Irmãos, o Dia das Bruxas não é uma tradição norte-americana. É, de fato, o dia mais importante do ano dentro da bruxaria, dentro do satanismo, dentro do paganismo, porque é a celebração dos mortos. É a celebração dos mortos.
É a data mais esperada do ano. É a celebração mais importante. Se para nós cristãos a data mais importante é o nascimento do Senhor Jesus, é o Natal, para a bruxaria, a data mais importante é justamente o Dia das Bruxas. Porque é a celebração dos mortos. É a festa dos mortos. Essa data é muito importante porque algumas pessoas eram separadas, eram convidadas para serem iniciadas na bruxaria nesse dia. E nesse dia, no Dia das Bruxas, foi a minha consagração na bruxaria. Foi a minha iniciação nesse dia, porque é um dia de poder para a bruxaria. Nesse dia eu recebi uma veste especial que seria utilizada nos rituais e de uma cor diferente dos outros, porque eu fazia parte de um grupo seleto dentro da bruxaria. Recebi um punhal, eu recebi um novo nome, eu recebi um colar de prata, o meu amuleto, desenhado especialmente para mim. Nenhum outro ou nenhuma outra tinha um parecido com esse. Recebi também um sinal na testa. E eu lembro que nesse dia, um banquete estava sendo oferecido. Havia homens, mulheres, adolescentes e crianças. Ah, mas o Halloween não é só uma tradição. Não tem nada a ver se meus filhos participam na escola. Irmãos, tem tudo a ver. Quando você permite que seus filhos participem de uma festa que celebra os mortos, o que é que você está dizendo para Jesus? Como é que você está retribuindo o sacrifício que ele fez na cruz pela sua vida, pela minha vida? Quando você permite que seus filhos assistam filme de terror, qualquer filme de terror, irmãos, vocês estão colocando na mente de seus filhos essa cultura de morte, essa celebração da morte, essa celebração, irmãos, de sangue, de morte, de tristeza. Olha as duas palavras que eu disse nessa noite, desconstrução. Existe hoje, irmãos, um movimento para, de fato, desconstruir a família, para desconstruir os valores cristãos. E quando você expõe seus filhos a isso, você está expondo seus filhos a esse movimento que quer desconstruir. Cuidado com essa palavra desconstruir. Cuidado, vocês adolescentes que querem ser desconstruidinhos, né? Ah, eu quero ser uma jovem desconstruída. Que é isso, jovem? Você quer desconstruir o quê na sua mente, na sua vida? Para onde é que você vai depois que vai desconstruir alguma coisa? Eu preciso dizer para vocês que você vai ter o trabalho de reconstruir tudo de novo depois. Então, não tem nada a ver, né? Meu filho participar de uma escolinha. Eu vou trazer aqui uma frase muito conhecida de um grande pensador cristão da atualidade. Deu certo, Eduardo? Não estou enxergando. Deu certo, né? Pode soltar. Olha lá. Do grande pensador cristão da atualidade, que não está aqui mais também, né? E o que ele diz aí? Nada a ver ao que está escrito na placa de entrada do... Vamos lá, irmãos, não me deixe sozinha aqui. Nada a ver é o que está na placa do inferno. Nada a ver, meu filho, participar. Minha filha fica tão bonitinha vestidinha de abóbora. A menininha só tem 1 ano de idade. Ela fica toda fofinha vestidinha de abóbora. Sua filha é linda, irmã, verdade. Sua criança é uma preciosidade. Mas por que não leva numa festa de, sei lá, celebração de mulheres cristãs na Bíblia? Veste como Rebeca, veste como Sara, veste como a rainha Esther. Para que vai vestir a sua criança como bruxa, gente? Ainda compra uma vassourinha pequenininha, para ficar bonitinho. Vai ficar bonito aonde? Não é nem bonito isso, gente. Né? Então, cuidado. Nada a ver é o que está escrito na placa de entrada do inferno. E aqui, irmãos, eu preciso falar uma coisa para vocês. Eu conheci o inferno. Eu conheci o inferno. Infelizmente. E conheci de perto. E glória a Deus, que Deus me tirou daquele lugar. E eu espero que nenhum de vocês permitam que seus filhos vá para esse mesmo caminho. Em nome de Jesus,
que isso não aconteça na vida, na família de vocês. O que é que Deus claramente nos adverte na sua palavra? Em Levítico 19:31 diz assim: não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor de vocês. Levítico 26, voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procura médiuns para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei do meio do seu povo. Em Isaías 8, 19 e 20, quando disseram a vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem aos seus deuses e aos seus mortos, em favor dos vivos, respondam à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. 1 Crônicas 10:13, Saul morreu dessa forma, porque foi infiel ao Senhor. Não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação. 1 Timóteo 4:7, rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. Pais, protejam seus filhos. Deus reprova essas práticas: esoterismo, leitura de mão, tarô, adivinhação, bruxaria, curandeirismo, simpatia, superstição, astrologia. Então você que de vez em quando dá uma olhadinha para saber, né, o que é o signo de Leão, sei lá, como é que vai ser o mês para o signo de quem? Áries, né? Gente, Deus também não aprova, tá? Deus também não aprova a astrologia. Por quê? Porque todas essas práticas nos afastam de Deus e nos tornam reféns do engano. Você pode estar pensando agora, tudo bem, Samira, eu já entendi o seu recado, mas se o meu filhinho, se a minha filhinha não for na festinha da escola de Halloween, ele será excluído. Se eu não for no aniversário da minha amiga, que vai ser o tema de Halloween, eu serei bloqueada, cancelada, excluída. Seu filho pode ficar chateado. Os amigos de seus filhos podem não entender por que ele não vai participar do Halloween. Assim como também eles não vão entender por que seus filhos não ouvem certas músicas, ou pelo menos não deveriam escutar. Assim como eles também não vão entender por que a sua filha não se veste como a Luísa Sonza. É esse o nome dela? É. Né? Com aquele cropped pequenininho, né? Meu pai não conhecia a palavra, mas ele me ensinou que eu não era um pedaço de carne para ser exposto num açougue. Então, quando eu vejo isso, irmãos, eu fico um pouco triste. O que é que vocês estão permitindo que seus filhos tenham contato? Nada contra os croppeds da vida, tá? Mas é só para a gente ter uma noção que as meninas não têm talvez ainda idade para isso e nem como se defender de quem está lá fora. Então já fica uma dica aí para vocês pais. Os amigos dos seus filhos também não vão entender porque eles não falam palavrão, também não vão entender porque eles não bebem, não vão entender porque eles não fumam, e de fato os amigos de seus filhos não vão entender porque eles acordam cedo no domingo de manhã para ir numa EBD. Os amigos de seus filhos não vão entender por que a sua menina não fica com os garotinhos da escola. Os amiguinhos dela, as amiguinhas dela, também não vão entender. E o mundo não entende mesmo. E o mundo nunca entendeu. Porque apesar de estarmos no mundo, nós não somos do mundo. No Evangelho de João 15, de 18 a 19, diz assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são deste mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Palavras de Jesus. Ser excluído de nossos amigos, porque escolhemos ser, acima de tudo, amigos de Deus, pode doer. E vai doer. Porque quando me converti,
muitos dos meus amigos, ou seja, todos eles, na verdade, me deixaram de lado. Me deixaram de lado. Doeu, irmãos? Claro que doeu. Porque nós somos seres relacionais. Mas dói muito mais quando a gente não é mais amigo de Deus. Não tem, irmão, sofrimento maior do que quando nós escolhemos excluir Deus da nossa vida. Eu já estou encerrando porque eu já não sei mais quanto tempo que eu tenho. Ninguém me avisou nada. Deixa aí? Tá bom então. Mas eu já estou quase encerrando. Um dia, a feiticeira encontrou o livro e algo começou a mudar em seu coração. Aquelas celebrações, irmãos, começaram a perder sentido para mim. Eu já não me sentia mais à vontade no preparo das ervas. Gente, obrigado pelo recado. Tá bom, então. Já não me sentia à vontade no preparo das ervas ou nas vendas de produtos. Eu já não me sentia mais à vontade na leitura de cartas, na leitura de tarô. Eu já não me sentia mais à vontade para fazer os trabalhos de numerologia. Eu já não me sentia mais à vontade a fazer aquilo que eu estava fazendo. O entusiasmo foi perdendo espaço e aquele vazio ficou muito maior. Eu já não queria mais trabalhar onde eu estava trabalhando e um dia eu resolvi sair. E um dia também, um colega da faculdade, naquela época eu fazia jornalismo, ele disse que precisava conversar comigo. E ele contou uma história, que para mim foi uma história muito doida. Ele chegou falando bem assim para mim: Samira, eu preciso conversar com você, agora. Eu falei, agora? Tá bom, agora, vamos lá. Né? O que houve? Samira, eu preciso que você vá na igreja. Ué? Como assim, menino? Você sabe que eu não vou à igreja? Como que eu vou fazer o quê na igreja, gente? Não, eu preciso que você vá à igreja porque Deus tem me acordado de madrugada para pedir para que eu convide você para a igreja. E eu pensei, tadinho desse menino. Tá doidinho. Né? O guri está com insônia, ainda coloca na conta de Deus. Né? Deus está acordando ele para me chamar para ir para a igreja. Não vou falar nada para ele, né? Deixa quieto, vou concordar. Tá bom, obrigado. E eu não fui. Esse menino, irmãos, ficou semanas atrás de mim na faculdade, me perturbando quase todos os dias na faculdade para eu ir na igreja. Para me livrar desse menino logo, eu já comecei a ficar preocupada, achando que ele estava com sérios problemas. Eu resolvi aceitar o convite. Eu falei, é melhor eu aceitar, porque daqui a pouco esse menino vai parar lá na minha casa, né? Só que eu falei para ele assim, tudo bem, eu vou, mas vai ter que ser do meu jeito. Eu não quero ir na sua igreja, porque você vai contar minha vida para o pastor vai chegar na frente, ele vai falar um monte de coisas sobre a minha vida, e eu vou achar que Deus está falando comigo. E Deus não fala, porque para mim, Deus não existia naquela época. Eu falei isso para ele, e eu sei que Deus não vai falar nada, porque Deus não existe, ele vai falar o quê para mim? Então eu quero que seja numa outra igreja, e eu também não quero ir num culto de domingo, vê se pode. Eu vou domingo na igreja? Vou ficar enfurnada dia de domingo na igreja? Sem condições. Então você acha uma igreja perto da minha casa, no caminho do meu trabalho, sei lá, para eu ir. Aí um dia ele chegou todo alegre, saltitante, com um papelzinho na mão. Achei uma igreja para você ir. É perto da antiga feira e chama Quarta Igreja Batista. Aí ele me explicou mais ou menos onde era. Então, irmãos, vocês se lembram que eu sou desligada e distraída? Pois é, né? Existe um motivo para isso, né? Mas, enfim, o que aconteceu? Errei o endereço, né? Ele me mostrou, ele falou, na antiga feira, você vai assim, você vai assado, Quarta Igreja Batista. Tá. Falei para o Júlio, é naquela igreja que a gente passa lá, né? E que tem um monte de buraquinho na parede. Porque é perto da antiga feira. É lá. É lá. Aí viemos. Aqui, na Quarta Igreja Batista Memorial. Porque eu achei que esse era o nome da igreja. Né? Eu falei, olha, o menino esqueceu de botar o resto do nome da igreja. Né?
Aí eu vim com o Júlio, numa quarta-feira, no culto de oração. Irmãos, qual foi a minha estratégia? Né? Eu vou vestida de crente. Vou vestida de crente. Um calor que estava, eu vim de roupinha toda social, né? Calça social, blusa de manga comprida até aqui, tadinho do Júlio, eu fiz o Júlio botar uma camisa social, num calor que estava, chegamos aqui. Né? E tudo que todo mundo fazia, eu fazia também. Então eu sentei no último banco ali, eu e o Júlio, aí eu vi que todo mundo se cumprimentava, eu cumprimentava também. Alguém estendia a mão também. Falei, eu vou lá dar a chance, né? E eles vão saber que eu não sou crente? Não. Eu vou fazer tudo o que eles fazem aqui, né? Tá, só que eu cheguei na quarta igreja batista memorial e eu achei estranho. Eu falei, mas gente, cadê as mulheres de coque? Né? Cadê os homens de terno e gravata, gente? Olha lá, tem um de camiseta polo e calça jeans, né? Tinha uma menina de regata, eu falei, gente, isso aqui não está certo. Não, o menino me mandou para outro lugar. Não me mandou na igreja, mas tudo bem. Sentei, ficamos lá, quietinhos. Aí alguém teve uma ideia, né? Vamos fazer duplas ou trios de oração. Todo mundo levantou. Eu levantei, olhei para o Júlio. Levanta, menino. Né? Júlio levantou também. Aí veio 3 pessoas orar por nós. Veio um rapaz, veio uma moça, e eu lembro que essa moça, ela me deu um abraço, e ela começou a orar por mim, e eu comecei a prestar atenção na oração dela, e eu comecei a pensar, essa menina nunca me viu, essa mulher nunca me viu, e ela está pedindo para Deus me abençoar, e ela está falando palavras tão amorosas, tão amáveis para mim, que diferente, né? Que diferente. E depois que ela orou, ela me deu um outro abraço tão afetuoso, tão carinhoso, né? Era a Suene, né, que veio orar com a gente, e eu falei, nossa, que mocinha diferente essa, né? Alegre, simpática, sorridente, amorosa, amável. Tá, estranhei, né? Todo mundo sentou, sentei também. Né? E aí chamaram um pastor para pregar, e eu achei esquisito aquilo, porque não era um senhorzinho, né? Era o pastor Eli pregando. De terno? Não. De calça jeans e camiseta polo. E eu falei assim, Júlia, esse negócio aqui tá diferente, né? Não achava que igreja era assim. E eu toda lá, suando, morrendo de calor, porque eu estava toda, né, vestida de crente. E ele começou a pregar. E eu lembro que o pastor Eli começou a falar sobre algumas coisas que eu e o Júlio, a gente estava conversando no carro antes de ir para o culto. E aquilo já fiquei desconfiada, né? Eu já comecei a pensar, tá vendo? O menino deve ter ligado, deve ter falado toda a minha vida. Aí eu pensei também, mas não pode, né? Porque eu acabei de falar com o Júlio. O menino nem estava no carro, só estava nós dois. Aí eu comecei a prestar atenção. Em um determinado momento, o pastor Eli, então, convida a igreja para uma tal de oração intercessória. Todo mundo levantou. O que foi que eu fiz? Levantei também. Ó, que menino esperto, ó. Levantei também. Porque eu falei, gente, eles têm que saber, né, que, sei lá, né, não sou muito diferente deles, não, vou lá também. E lá fui eu. Só que enquanto eu caminhava para ir na frente, eu só tive um pensamento. E eu disse assim, Deus, se você existe mesmo, essa é a sua hora de me mostrar. Arrogante, né, irmãos? Pois é, Deus realmente faz milagres. Né? Eu vi que todo mundo ajoelhou, eu ajoelhei também. Eu vi que todo mundo fechou o olho, eu fechei também. Eu não sabia o que ia acontecer, mas eu fechei também o olho. Né? E aí, quando eu fechei o olho, irmãos, eu senti algo sobre a minha cabeça, como se alguém estivesse tocando na minha cabeça, como se alguém estivesse colocando a mão sobre a minha cabeça. Então eu pensei, eu vou abrir o olho e vou mostrar para esse pastor que está tudo bem comigo, que ele não precisa colocar a mão sobre a minha cabeça. E eu abri o olho, irmãos. E o pastor Eli estava do outro lado, e não havia ninguém colocando mão sobre a minha cabeça.
Então, em poucos segundos, irmãos, eu aprendi na prática o que é o temor ao Senhor. Porque aí o meu pensamento, a minha oração já mudou. Eu fechei os olhos e pensei, Deus, agora eu estou com medo. O que é isso que está sobre a minha cabeça aqui que eu não estou entendendo? Então, irmãos, eu não sei dizer para vocês o nome desse fenômeno, não sei o que é que aconteceu, mas o que eu sei, irmãos, é que naquele momento, quando eu fechei os olhos, como se fosse um filme, eu comecei a ver a crucificação de Jesus. E eu consegui entender, finalmente, depois de tantos anos, sem entender por que Jesus havia sido crucificado, eu consegui entender que ele morreu dessa forma por mim, que não era para ele estar lá, era para eu estar naquela cruz. Não tinha ainda, gente, o filme Paixão de Cristo, mas naquele momento em que eu fechei meus olhos, eu vi a crucificação. E eu vi a cruz, e eu vi a coroa de espinhos, e eu vi os cravos nas mãos, e eu tinha entendido que aquele sacrifício tinha sido por mim. Não teve apelo, o pastor Eli não fez apelo naquele culto de quarta-feira, eu não levantei a minha mão naquele momento para aceitar o Senhor Jesus como meu Senhor e meu Salvador, mas eu sei que naquele momento, quando eu me levantei, quando eu levantei do chão, eu já não era mais a mesma. Porque eu já tinha entendido que Jesus era o sacrifício vivo. E mesmo sem ter apelo, mais uma vez, eu fiz uma outra oração. E então eu disse, eu entendo, Jesus, que o Senhor é meu Senhor e meu Salvador. E eu levantei e, de fato, eu já não era mais a mesma. A feiticeira tinha encontrado o livro e naquele momento ela encontrou o leão e o cordeiro. Glória a Deus. E eu li Apocalipse. E eu entendi Apocalipse. E eu tinha entendido Apocalipse. Nessa noite eu fiz 2 alertas para os pais. Não provoquem seus filhos à ira e protejam seus filhos da cultura de morte. E eu quero encerrar com uma observação que seria para os filhos, mas na verdade é para todos nós. Abra mão do Halloween e viva em Halloween. O que significa Halloween? É um trocadilho inglês que significa a santidade venceu. O santo venceu. Jesus venceu. Quando o pastor Eduardo sugeriu esse nome para este culto, ele não poderia ser mais assertivo. Jesus, de fato, venceu. Naquela noite, irmãos, naquele culto de quarta-feira, naquele culto de oração de quarta-feira, Jesus, ele venceu a ira que havia no meu coração. Jesus, ele venceu a desesperança de uma vida sem propósito. Porque aquele vazio não era só a falta de Cristo na minha vida, mas era também de uma vida que não havia nenhum propósito. Naquele dia, ele venceu a solidão de uma vida vazia. Naquele dia, Jesus venceu a distância entre o meu coração pecador e a maravilhosa graça de Deus. Então, depois que eu aceitei a Jesus, naquele culto de oração, eu cheguei em casa, eu fui procurar a Bíblia, que eu recebera anos antes. E ela estava numa caixa. Eu peguei e eu comecei a ler novamente. Comecei por onde dessa vez? Pelo começo. Falei, agora eu vou ser mais esperta agora, eu vou ler Gênesis, claro. Eu passei a frequentar as classes da escola bíblica dominical, os cultos da manhã, da tarde, de quarta, de terça, durante a semana, e em casa eu continuava a minha leitura bíblica. Eu não entendia muito bem por que o Antigo Testamento descrevia sacrifícios de animais. E aí não demorou muito para entender que aqueles sacrifícios apontavam para Jesus, como o último e definitivo sacrifício por nossos pecados. Eu compreendi então, quando eu li em Isaías 53:7, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca.
E como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. João apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pedro escreveu em sua primeira carta, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida vazia que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Em Apocalipse, João descreve Jesus como cordeiro 26 vezes. Em Apocalipse 5, João viu primeiro Jesus como leão, o rei triunfante na sua segunda vinda. Depois, João viu Jesus como cordeiro sacrificado pelos nossos pecados durante a sua primeira vinda. Jesus é o leão, o dominador poderoso que espera o nosso respeito, a nossa fidelidade e a nossa entrega. Jesus é o cordeiro, o sacrifício dócil e amável que requer a nossa gratidão, o nosso louvor e o nosso amor. Então, quando eu digo, abra mão do Halloween e viva em Halloweens, eu estou dizendo para mim e para você que precisamos abrir mão do que desagrada ao Senhor para viver uma vida em santidade. Pode ser que você nunca teve contato com o Halloween, glória a Deus por isso, mas que outras influências têm entrado em seu coração e em sua mente, tentando desconstruir a sua identidade em Cristo Jesus. Amados, precisamos ser sóbrios e vigilantes, porque todos os dias as nossas mentes, elas são bombardeadas com valores equivocados. Precisamos estar atentos para não nos distanciarmos dos valores cristãos, para não nos distanciarmos desta palavra. Ser santo significa ser separado dos demais. Deus é perfeitamente santo e espera que seus filhos vivam em santidade, ou seja, que não se corrompam pelos valores deste mundo. Porque ainda que hoje queiram nos dizer que não há mais uma verdade, nós vivemos de acordo com a verdade. Ainda que o mundo nos ofereça inúmeros caminhos para seguir, nós andamos por um único caminho. Ainda que o mundo tente impor a cultura de morte, nós recebemos uma vida, porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele venceu a morte. Amém?